Fala aí, concurseiro. Você já deve ter ouvido falar que não existe fórmula para passar em concurso. Pois bem, isso é mentira. Eu venho aqui mostrar para você hoje que existe apenas uma fórmula para passar em concurso. Basta você seguir 3 passos para passar em qualquer concurso. Vamos descobrir 3 passos que você passa em qualquer um. Vamos lá. Passo número 1. Você tem que conhecer o seu inimigo, que no caso é a banca. Não dá para você estudar dias, semanas, meses, anos sem conhecer a banca que vai fazer a sua prova. Porque às vezes você se mata de estudar, você sabe tudo sobre o assunto, mas chega na hora você não sabe como a banca vai pedir aquele assunto. Então você tem que conhecer a sua banca. Vou dar um exemplo aqui, muito prático. Vamos falar aqui da VUNESP. O que será que ela cobra? Como ela cobra as questões? Quais são as pegadinhas que ela usa? E qual é a técnica de chute que você vai precisar na prova? Porque sim, as pessoas que estudam também usam técnicas de chute. Aliás, as verdadeiras técnicas de chute, elas só funcionam para quem estuda, tá bom? Então vamos lá, vou dar um exemplo aqui muito simples mostrando aí a banca VUNESP, banca tradicional aqui do estado de São Paulo. Vamos lá. O que é que a VUNESP cobra nas provas dela? Ela sempre cobra a letra da lei, ou seja, ela cobra a lei exatamente como está escrito lá. Ela não vai fazer perguntas para interpretar a lei ou para você pensar a respeito. Não, vai estar exatamente do jeito que está lá. A VUNESP também ela tem uma bibliografia específica, ou seja, você sabe exatamente os autores que vai ter na sua prova, porque é isso que tem na bibliografia. E a VUNESP também adora as alterações recentes da lei. Então se você tem lá uma lei que está sendo cobrada, que teve uma atualização em 2024, pode ter certeza que vai ter uma questão que vai pedir uma alteração dessa lei. Como será que ela cobra esse conteúdo? A VUNESP ela tem questões muito longas, então você já tem que ir preparado, assim, às vezes questões que pegam metade da página, mas nem sempre você precisa ler ela inteira, a gente vai falar isso no decorrer dos próximos vídeos. A VUNESP ela pede as principais ideias do autor, ou seja, você não precisa ler um livro inteiro de um autor para fazer uma prova da VUNESP, você só precisa entender o que ele pensa, qual é o pensamento principal dele sobre cada assunto. E aí ela compara esse pensamento com os temas gerais. Então você não vai ter uma questão na VUNESP perguntando assim, por exemplo, quais são as 4 tendências pedagógicas? Não, ela vai pegar uma ideia de um autor, vai falar, por exemplo, Libânio fala isso, isso, isso. Isso está de acordo com qual tendência pedagógica segundo o pensamento de Libânio. Então ela é uma banca que ela não é generalista. Você precisa dar um passo a mais. Você estuda os temas gerais e depois você compara com as ideias dos autores que ela pede lá na bibliografia. As questões dela geralmente tem 5 alternativas, mas 2 são descartáveis. Então na verdade são 3. Isso a gente vai falar mais pra frente quando a gente se aprofundar, tá bom? Também é importante você saber quais são as pegadinhas da banca VUNESP. Ela traz muitas ideias do senso comum, que é para pegar os desavisados. Às vezes você acredita muito numa coisa e a VUNESP ela quer exatamente o contrário. Ela gosta de trocar apenas uma palavra. Às vezes ela coloca o texto igualzinho, a letra da lei igualzinha, mas troca uma palavra que muda todo o sentido. E ela gosta também de usar conceitos certos com a lei errada. É muito comum, por exemplo, ela pegar um artigo da Constituição e falar que está na Lei de Diretriz e Base, por exemplo. Você sabe que aquilo está escrito em algum lugar, porém não é na lei que ela está pedindo. Então tem que tomar cuidado com essas pegadinhas. Uma técnica de chute interessante na VUNESP, olha, como das 5 alternativas 2 são descartáveis, você já vai conseguir chutar para apenas 3. Ela não tem alternativas iguais, seguidas, tipo, ela não vai ter, por exemplo, a questão 1, 2, 3 e 4 com a letra A. E ela tende a igualar as alternativas em cada parte da prova também. Então, por exemplo, a prova da VUNESP vai ter lá 3 partes: português, matemática e conhecimentos específicos. Geralmente as alternativas vai ter a mesma quantidade proporcional de A, B, C e D nas 3 provas. E na prova geral também, se você tem uma prova ali com 50 questões e são 5 alternativas, não necessariamente vai ser 10A, 10B, 10C, 10D e 10E, mas vai ser muito próximo disso. Vai ter 11 de uma, 9 de outra, no máximo 12 de uma e 8 de outra. Não vai ter tipo 16A e 2B, isso nunca vai acontecer na prova da VUNESP, tá bom? Depois que você conheceu o seu inimigo, vamos então para o passo 2. O passo 2 é você conhecer a si mesmo, ou seja, como você aprende. Cada pessoa
ela tem um jeito diferente de aprender. E você que já é adulto, no caso, você aí já passou pelo ensino médio, você já passou por uma faculdade provavelmente, você já sabe como você aprende melhor. Será que é lendo, ouvindo, assistindo? Existem várias formas. E você vai focar em estudar assim. Se você aprende melhor lendo, beleza, você vai se debruçar e vai ler. Se você não aprende bem lendo, se você se distrai facilmente, você pode assistir um vídeo no YouTube, você pode ouvir um podcast. Então tudo isso aqui é importante você saber como é bom para você. Não adianta, se você não consegue se concentrar lendo, não tem para que você ler todos os livros, não tem, você não vai aprender, você vai se desgastar e você vai estar perdendo tempo. Mas independente da forma que você aprende, se é lendo, se é ouvindo, se é assistindo, você tem que seguir o passo 3, que é o mais importante. O passo 3 para passar em qualquer concurso é resolver muitas questões. Aqui você não pode se confundir. Resolver questões não é a mesma coisa que estudar, não é a mesma coisa que aprender. Resolver questões é o treino. Eu quero que você pense assim, até o melhor esportista do mundo treina regularmente. Cara, fazer prova é uma habilidade, você precisa treinar. Às vezes você sabe todo o assunto, às vezes você sabe a LDB de ponta a ponta, você decorou todos os artigos, mas se você não sabe como vai ser cobrado em uma questão, você acaba não acertando a questão, acaba você errando porque você não treinou. Então você tem que treinar muito e você treina resolvendo questões. As questões são o treino do concurseiro, tá bom? Esses são os passos. Eu sei que parece óbvio para muita gente, mas na verdade não é. Gente, não é tão óbvio assim. São esses 3 passos. Você tem que conhecer o seu inimigo, conhecer a sua banca, muito bem feito mesmo. Você tem que conhecer a forma que você aprende e você tem que treinar resolvendo questões, ok? Para entender melhor agora como você pode conhecer o seu inimigo, você vai clicar neste vídeo que está aparecendo aqui do lado, ok?